Olá, pessoal. Olha, quem está comandando o ChumboCast 70. Não é isso, Charles? Quem diria, né? 70 já. Sou eu mesma, Ivanilda. No último, Charles falou, né, que eu iria comandar, então estou aqui com vocês. Vamos ver o que vai dar isso hoje. Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é o Leonardo do canal Shooter. E, gente do céu, eu tô ansioso com esse negócio da Ivanilda comandando esse ChumboCast, hein? Será que vai dar certo? Será que não vai? Façam suas apostas aí nos comentários. Façam suas apostas. Olá, pessoal do Tiro de Pressão. É isso mesmo. Vamos para o ChumboCast 70, com a Ivanilda no comando. Agora eu quero ver a Ivanilda falar. Você botou ela numa enrascada, hein, Charles? Botou. Você botou ela numa enrascada. Mulheres primeiro. Então, gente, vamos lá. Foi um desafio pensar o que gravar nesse ChumboCast, com tantas pessoas aí, com tantos conteúdos, para ajudar a gente. Não. Você foi pior do que o Charles. Você foi pior que o Charles, porque você não contou nem um detalhe do que ia ser falado. O Charles ainda avisa antes de começar. Você não avisou. É mais de última hora, né? É o estilo Ivanilda, cara. A gente tem que respeitar. Tipo assim, o Charles vai começar, falta 2 minutos para começar, ele dá um parâmetro do que vai ser o espetáculo. A Ivanilda não. A Ivanilda vai contar para vocês junto com a gente. E a gente vai ter que se virar nos 30. Isso aí. O que eu fiz? Eu separei uns temazinhos, vão ser mais ou menos 3 blocos de tema, mas diversos um com o outro. Vou falar de perguntas, respostas? Não. Por quê? Isso aí, quem tem experiência para nos ensinar, eu como iniciante, são vocês 3. Aí vem a primeira parte. Por que tiro de pressão? Cada um tem uma profissão paralela, né? Ou melhor, vocês têm a profissão inicial, a principal de vocês, mas estão aí como formadores de atiradores, que como muitos veem, como grandes opinadores de um esporte que eu sou, assim, apaixonada. E a pergunta é, bem resumido, já que vamos começar com o Leonardo, bem resumido, tá, Leonardo? Por que o tiro de pressão? Por que você iniciou nele? Vanilda, eu passei por uma cacetada de esportes na minha vida, né? Eu tentei jogar 4 minutos, tá? Não pode passar disso, não. Oi? 4 minutinhos, você não pode passar disso. Não, pode ficar tranquila. Eu não vou passar por todos, não. Mas só pra vocês terem noção, eu já joguei até basquete. Futebol, essas coisas. Vocês devem imaginar que eu, por exemplo, com 1,76 de altura, né, não devia ser um bom jogador de basquete nem de vôlei. E assim, vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho... Meu biotipo não é bom para várias coisas, inclusive futebol. Gente, eu sou um perna de pau. Vocês não têm ideia. Muito ruim. Eu me encontrei relativamente bem nas artes marciais, porque eu tenho um reflexo muito bom, e depois no automobilismo, porque eu tive o azar de quebrar a perna quando eu era muito novo, muito feio, uma fratura muito feia na perna, que me afastou das artes marciais durante muito tempo. Eu era atleta federado de arte marcial, tá? Lutei taekwondo, karatê, judô durante muito tempo. E eu quebrei a perna. E aí isso acabou com a minha carreira. Eu fui para o automobilismo. No automobilismo eu me dei bem, estava indo até bem, só que o automobilismo tem um problema. Não sei se vocês sabem, o automobilismo é muito caro. E eu não estava dando conta de pagar aquele negócio. Estava muito difícil. Era muito caro, muito caro. Mesmo eu tendo um patrocíniozinho, não cobria tudo. Eu acabava tendo que gastar demais para competir. E aí eu acabei indo para o tiro como uma opção que surgiu, que sobrou lá. Foi tirar a pistola de ar. Para mim foi o que sobrou. E eu caí nele. Só que assim, Ivanilda, eu acabei me encontrando muito. Por quê? Porque eu tenho uma coordenação fina boa e eu sou um cara que sempre fui muito técnico. Sempre gostei muito dessa questão da parte técnica. E aí acabou dando certo, que meu biotipo encaixou relativamente bem. Na mesma época,
eu comecei a nadar para ter um outro esporte aeróbico. Eu nadava e fazia o tiro como aquele esporte de coordenação fina. Fiz pistola de ar durante muito tempo, até ter meu acidente aqui e parar. Eu parei, porque eu tive um acidente vascular periférico, também na perna. Minhas pernas, cara, não sei como elas existem ainda, mas estão aí, estão firme e forte. Mas eu tive um acidente vascular periférico, parei com o tiro de pistola de ar, porque eu não aguentava mais, nem carabina de ar, e acabei passando um tempo fora do tiro. Nadei um tempo ainda fora do tiro, só que, cara, o tiro tinha me ganhado já. Você sabe como é que é o tiro, né? O tiro, depois que você é picado pelo bichinho do tiro, pra você sair, meu amigo, é impossível. E eu ficava com essa vontade na minha cabeça, vendo essa vontade na minha cabeça de voltar a tirar, voltar a tirar, voltar a tirar. E aí minha mulher um dia falou pra mim, olha, compra essa porcaria dessa arma, porque eu ficava falando das carabinas pra ela. Ela falou assim, compra essa porcaria dessa arma, volta a tirar e não enche mais meu saco. Ela falou desse jeito, não aguento mais você falando disso pra mim. Você tá com vontade de comprar, vai lá e compra esse negócio. Ou seja, foi o contrário. Eu enchi tanto o saco dela que ela virou assim, compra essa merda. E eu comprei e voltei pro tiro. Mas assim, o tiro de pressão pra mim, ele foi um escape em momentos que eu não tinha mais o que fazer de esporte. Eu era muito ruim em vários, não tinha dinheiro para outros que eram muito caros, porque tem coisa muito cara, mais cara que tiro, o ciclismo é muito mais caro que tiro, o automobilismo é muito mais caro que tiro, e não tinha como voltar para minhas artes marciais, porque eu estava com a perna em recuperação. Foram 5 anos parado, sem poder ter esporte de contato. Foi aí que eu caí nesse mundo, fui picado pelo bichinho do tiro. E a pressão, porque, cara, sempre eu achei mais fácil pressão do que fogo. E eu nunca tive interesse na arma para compensar outras coisas. Não sei se você me entende. A arma, para mim, era um item esportivo. E no esporte, a pressão faz muito mais sentido do que o fogo. Por quê? Porque se você for pegar toda a elite e a nata do tiro, tá onde? No ar comprimido. Não tá no fogo. No máximo no 22. Eu sei que eu fiquei por falar isso. Gente do céu, olha, eu quase peguei um lenço de papel aqui. É tanta tristeza, tanta acidente, tanta doença, cara, que eu vou te falar. Que drama. Rondon, e você? Por que você entrou no esporte? Todo mundo, igual eu falei, né? A gente conhece a história que a gente conversa com vocês aqui, mas eu acho assim que diretamente aqui no Chumbocast foi uma forma de eu fazer um Roda Viva com vocês. Vamos lá, Vanilda. Quando eu tinha cerca de 10 anos de idade, e só existia, pelo menos lá onde eu morava, só existiam as rocinhas e as CBCs G1, e a gente andava na rua com ela, com os amigos, e como todo mundo sabe, quando acabava o chumbinho, eu tirava prego, pedra e tudo mais que poderia colocar dentro dela, meus amigos tinham, e eu morria de vontade. E meus pais não permitiram que eu tivesse. Falaram, não, quando você crescer e você for adulto, você compra. E aquilo virou um trauma para mim. Bem, enfim, não tinha condição naquela época, tirava só com os meus amigos. Cerca de 30 anos depois, morando em Maringá, no Paraná, onde na época tinha 3 grandes lojas que vendiam armas de pressão. Certa vez eu parei na frente de uma, não me lembro fazer o quê, vi lá as armas expostas, era uma vitrine bem grande, assim, na entrada, a vitrine de vidro, pelo lado de dentro as armas expostas e do lado de fora você via. Aí eu acabei chegando lá e passei aí todos os sábados de manhã, eu passava lá nesse local, nessa grande loja lá, a maior loja que eu acho que ainda tem lá hoje. E pouco tempo depois, comprei uma CBC G2 4,5, uma pancada em 4,5 e uma Hatsan 125 com um kit da Elite de 75 quilos. Só as duas pancadas pra caramba. Todo mundo começa assim, né? Fazer o quê? E algum tempo depois me roubaram elas. Eu fiquei muito chateado, muito mesmo. Menos de um mês depois eu falei, não, eu vou voltar lá e vou começar de novo. Eu comprei a minha Big Cat amada, a minha primeira Big Cat amada, que eu amo ela até hoje. E pouco tempo depois peguei uma Crosman Benjamin 5,5, também potentona. Aí tinha uma 4,5 mais leve e uma 5,5 potentona. E nisso eu fiquei atirando com essas duas, uns 4 anos mais ou menos. E aí veio a pandemia
Nosso amigo Charles aqui começou com as lives, eu assistindo as lives do Charles. O que acontece? Relembrei do tiro de pressão, né? Eu continuava tirando, mas bem pouco. Com as lives do Charles, veio todo um fogo do tiro de pressão de novo. Aquelas duas se transformaram em 3, se transformaram em 4, foi assim sucessivamente. Hoje eu estou com um pouco mais de 30, ou seja, virou uma coleção. Mas, para minha felicidade, não sou só eu que coleciono, eu conheço outros amigos no Brasil aí. Tem um amigo em Minas Gerais que tem 50, tem um amigo lá em Recife que já está chegando perto de 100, e até o nosso amigo Evandro que tem mais de 300 de armas de pressão. Então, quer dizer, eu posso compartilhar esse gosto de colecionar as armas de pressão com muitos amigos aí do tiro de pressão. E assim, o bichinho do tiro de pressão me picou, o Charles inspirou, e aí vamos nós. Agora você, Charles. Leonardo quase... Pô, Leonardo, falta de opção foi pesado. Não, mas, cara, uma recordação de infância. E você, não, Charles? Só dor, sofrimento, lágrima. No meu caso é o seguinte, vamos lá. O meu pai, ele foi policial militar a vida inteira. E eu cresci numa época em que os filmes de ação da TV eram filmes da Segunda Guerra Mundial. Eu gostava muito de filme de Segunda Guerra Mundial, e numa dessas eu gostava de armas, então eu brincava de policial e bandido, brincava de guerra. Ô, Charles, mas seu nome, né? Você já o nome, Charles Bronson, né? Mas o interessante é que meu pai, sendo policial, meu pai trabalhava armado todo dia. Meu pai nunca interessou por arma. A arma para ele era uma ferramenta de trabalho. E eu nunca tirei. Meu pai não tinha arma própria dele em casa, e quando ele aparecia em casa com arma da polícia eu não poderia pegar. Ele, quando muito, via na mão dele, tal. E, cara, nunca tive arma de chumbinho, eu nunca tive amigo que teve arma de chumbinho. Então o tiro nunca fez, assim, diretamente parte da minha vida, pela maior parte da minha vida. Aí lá para 2005, por aí, eu já estava na faculdade, eu estava terminando a faculdade, morando, trabalhando em São Paulo. E eu lembro que era uma época mais ou menos, e eu, desde essa época, eu tenho o costume de me dar um presente de aniversário. Todo ano eu me dou um presente de aniversário. E eu procuro me dar um presente de aniversário diferente. Uma coisa... aquela que, tipo assim, eu me surpreendo. E eu pensei, pô, aí eu tava vendo, falei, nossa, que interessante, de tiro. E eu lembro que tinha, aí já existia o clube de tiro aqui em Pouso Alegre há alguns anos. E eu, nessa época, eu passei na frente desse clube de tiro, que é o que eu sou sócio desde que eu comecei. E eu falei, pô, cara, vou atirar. Eu sempre gostei de arma, sempre gostei de tiro, pô, vou atirar. Aí eu fui procurar saber como se tornava um atirador esportivo. De cara, eu já descartei o tiro de fogo, porque eu falei, cara, na época ela era trainee de uma empresa. E eu me bancava em São Paulo, então não sobrava dinheiro para tiro de fogo. Falei, cara, tiro de fogo não vai dar. Daí eu descobri o tiro de pressão. Falei, olha que interessante, o tiro de pressão, e eu lembro que quando eu fui pesquisar na época da internet, fórum, ele era colocado, olha, tiro de pressão é até mais desafiador que o tiro de fogo, só que é muito mais barato e menos burocrático. Eu falei, pô, eu não ia ter grana para tirar CR, para comprar arma, comprar munição. Eu falei, cara, eu vou começar no tiro de pressão, depois eu vou pro tiro de fogo. Aí eu acabei comprando no final do ano. Meu aniversário em novembro, eu comprei em dezembro, antes do recesso do final do ano, que tem um recesso ali da semana do Natal, de Ano Novo.
Aí eu fiz a compra da minha primeira carabina de pressão. Eu fiz uma ótima escolha. Comprei uma Hudson HT 125 na mola, calibre 4,5. E 2 latas de chumbo gamo. Fiquei sócio do clube, porque eu não tinha onde atirar. Na casa da minha mãe não tinha espaço. A casa era no centro da cidade. Quem eu conhecia que tinha sítio não rolava. Eu falei, fiquei sócio do clube de tiro. Passei o final do. Assim, eu fiquei. Eram 2 semanas que eu tinha de férias e eu atirei os 2 finais de semana com aquela arma, com aqueles chumbos. Não acertei nada. Quando voltou as férias, eu vendi a arma e comprei outra mais tranquila, né? Mas meu tiro. Aí eu comecei no tiro de pressão assim. Aí eu gostei tanto do tiro de pressão que eu só fui começar no tiro de fogo muitos anos depois. Durante muitos anos, eu fui só atirador de pressão. Né? E aí aquela história, velha história, né? Comecei no tiro de pressão, aí comecei com a carabina errada, depois a minha segunda carabina, cara, foi. Eu não lembro direito, não lembro qual era a segunda carabina que eu tive, não lembro. Mas era uma carabina mais tranquila. Aí eu fiquei com ela, fui aprendendo, pegando jeito. Aí um dia eu comprei minha primeira PCP. E daí, cara, desde então eu sou atirador de pressão. Mas o tiro de pressão começou na minha vida como um presente de aniversário de mim para mim mesmo. Sem dor, sem sofrimento, sem hospital envolvido. Bom, falta de opção aí também. Tá um pouquinho de como cada um começou no tiro. Então, gente, aí vou mudar um pouquinho esse segundo bloco. A gente sempre que faz uma roda viva, aí sempre pergunta para quem a gente está entrevistando, qual escolher? PCP, as Springer ou CO2? Leonardo, você só poderia ter uma a partir de hoje. Uma das 3 opções. Claro que, obviamente, você vai avaliar não só o equipamento, mas avaliar também o espaço que você tem. Qual seria, por que você escolheria essa categoria? PCP, Springer ou CO2? Eu iria de Spring, com certeza. Com certeza. Não é, vou ser bem sincero, não é a arma que eu atiro mais hoje. A arma que eu atiro mais é a PP750. Mas a Spring tem uma questão que ela é mecanicamente muito mais confiável do que a PCP. É muito mais difícil uma Spring dar pau do que uma PCP. E a Spring é uma arma que não depende de muitos outros fatores para você usar. Por exemplo, você não precisa de um compressor, você não precisa de um cilindro, você não precisa de nada. Então, de praticidades, por exemplo, se eu preciso ir para algum lugar que eu sei que eu não vou ter energia elétrica, que eu sei que eu não vou conseguir levar o cilindro e tal, eu sempre levo Spring. Então, eu acho que pela confiabilidade, pelo fato de ser um equipamento que é mais independente de outros fatores, né? Eu não preciso ficar comprando ampolinha, eu não preciso ficar me preocupando com cilindros, essas coisas, eu prefiro ter uma Spring. Eu prefiro se eu tivesse que ter só uma, tá? Se eu pudesse ter a segunda, eu já teria uma PCP. Não, mas para ter só mas se só uma, eu teria com certeza uma Spring. Eu tenho armas aqui que eu não abro mão de jeito nenhum, tudo Spring. Entendeu? Rondon, e você? Qual você escolheria? Você que agora está colecionando. Meu Deus, vou ter que desfazer da minha coleção e ficar somente com uma. Qual você escolheria? Ivanilda, como eu falei aqui na primeira pergunta, o meu xodó, eu ficaria com ela, Big Cat 4,5. É a arma que está comigo há mais tempo e se fosse para desfazer de todas as outras, é com ela que eu ficaria. Eu acho que é da mesma forma que você ficaria com a sua Clara. Então, uma Springer 4,5 Big Cat. E você, Charles? Eu ficaria com a minha Gamo Hunter 440 4,5. E eu sou fã de 5,5, hein? Cara, é uma arma que eu gosto muito. É uma arma gostosa de usar. Ela tem uma coronha mais
como é que eu digo, mais esguia, é uma coronha muito confortável. É uma carabina macia, é uma carabina que você pode atirar curta, média, até um pouquinho mais de longa distância. Não te cansa. E o chumbo 4,5, cara, é muito barato. Então você pega uma lata de 500 chumbos, a lata grande vem 500 chumbos. Meu, você atira muito com aquilo ali. Se você atirar numa semana 100 chumbos, você atira 5 semanas com uma lata. Então, é o tipo de arma que você pega a carabina, põe uma lata de chumbo no bolso e vai atirar. Enquanto você tiver chumbo, enquanto você tiver força no braço, igual que você vai ter muito chumbo e não vai precisar de tanta força no braço, você vai atirar muito com ela. É a minha escolha. Poxa, eu só posso fazer um comentário, Vanildo? Eu não falei qual é a minha arma. Todo mundo falou qual a arma específica. Eu falei só Spring PCP, tá? Eu ficaria com a CFX 4,5. Show. Então vamos lá. O ruim da CFX é que você precisaria de luneta, né? Você já tem que levar a luneta junto, né? Não, a CFX tem mira aberta também, né? É, e boa ainda. CFX, gente, eu acho aquela arma um saco carregar aquela arma. Ah, eu gosto dela, cara. Cara, HW77, você puxa a haste, introduz o chumbo, fechou a haste, atirou. Agora CFX, você puxa a haste, vira o tambor, põe o chumbo, descapota o chumbo, aí depois você descapota o chumbo mais uma vez, fecha o tambor, volta a haste para atirar, né? É muito trabalho. Não, você sabe, Charles, que eu tenho a HW77 também, mas eu acho ela muito pesada. Aí se fosse uma alternativa, se fosse, não, tira a CFX da bandeja, tá? Tira ela da bandeja. Aí eu ficaria com a Fusion. Tô com medo da Fusion. Entendeu? Eu não abriria a mão da minha D2. Realmente, a CFX, né? Ela não é para quem tem as perninhas ruins, bracinho ruim, cabeça ruim, né? CFX? HW. Cara, a HW pesa 4,5 kg, velho. Eu não aguento esses 4,5 kg. Não, eu aguento. O problema é que, sim, se você tiver que escolher uma arma para ser sua única, por que você vai pegar um trambolho de 4,5 kg? Por isso que eu pegaria a Hunter, que é fácil de carregar. Eu tenho uma que eu acho uma delícia. Eu adoro minha HW, mas... Então, Leonardo, você tem um canal que automaticamente você sabe que o que você fala ali tem um peso e tem uma balança. Você é um influenciador dos seus telespectadores, certo? Você tem noção da importância do que você passa, da importância do que você fala? O que é isso para você? O que é para você ser o canal Shooter BR? O meu canal é um canal pequeno, tá? Ele não é um canal... Mas tem um peso, tudo que você fala vai para uma balança, você influencia as pessoas. Elas tomam, em cima de uma palavra, uma decisão de comprar, vender, trocar seu equipamento. Vanildo, eu criei o canal como uma forma de compartilhar. Tá? Logo que eu voltei pro tiro, eu criei meu canal logo que eu voltei pro tiro. Eu passei aquele tempo fora, que contei para vocês, e logo que eu voltei, eu falei, cara, eu vou fazer um canal de YouTube. E eu sempre tive, assim... muito compromisso com a identidade do que eu propunha no canal desde o começo. Essa é uma coisa que é irrenunciável para mim. Eu já deixei de ter oportunidades, inclusive, de fazer o canal crescer muito por conta de não abrir mão da minha identidade, do que sou eu, do que eu acho que eu me propus a fazer quando eu comecei lá, que era compartilhar e conversar sobre tiro. Eu levava meu canal mais como uma brincadeira, um complemento do meu dia a dia, um hobby, né, um complemento do meu hobby com o tiro esportivo, do que qualquer outra coisa. Eu queria compartilhar um pouco do que eu estava aprendendo, do que eu estava descobrindo, do que eu já tinha aprendido, do que eu já tinha descoberto. Eu sou um cara que gosta de estudar muito. E eu sempre procurei compartilhar os resultados disso com as pessoas. Tanto é que eu escolhi a carreira de professor, né? Eu tive vários braços de carreira possível, eu escolhi a carreira de professor justamente porque eu gosto de compartilhar. Então, assim, eu levo meu canal, eu considero meu canal
um meio de eu expressar aquilo que eu aprendi, de eu compartilhar aquilo que eu aprendi. Obviamente, eu me preocupo um pouco com certas coisas, tem assuntos que eu nem entro no meu canal, que às vezes eu tenho até vontade de entrar, mas eu acabo optando por não entrar, por conta dessa questão da responsabilidade. Também tem coisas que eu opto por fazer, que também tem relação com essa responsabilidade que você comentou. Um exemplo, às vezes eu faço review e a arma não vai bem. A arma vai muito mal. Vamos dizer o seguinte, existe arma que é muito ruim. Você já deve ter passado por experiências nesse sentido, né? Quem já usa muita arma já com certeza pegou uma que você fala, puta, essa arma é muito ruim. Eu não publico. Eu não publico review de arma muito ruim. É uma decisão que eu tomei, assim, desde o começo do canal. Falei, eu nunca vou publicar o review de uma arma muito ruim. Se uma arma for pro meu canal, é porque ela tem alguma coisa que faz com que ela chegue no mínimo a um parâmetro que eu considero aceitável e chamou a atenção de alguma coisa. Qualidade, chute, né? Não é porque você sabe o que acontece? Eu tenho medo, por exemplo, solto um review com uma nota 4, 5 numa arma de custo-benefício. A arma toma um monte de 3, 4 ali. Tem dois problemas que eu vejo nisso. Primeiro, eu posso ter dado um azar do capeta e pegado um exemplar ruim. Concorda comigo? Pode ser que a que eu peguei para testar era uma porcaria por algum motivo, ficou mal armazenada, ou é uma unidade que teve problema de produção, mas não representa o geral da arma. Para eu poder fazer um review que eu falasse assim, não, eu posso publicar qualquer coisa que eu tenho muita certeza, eu teria que ter pelo menos umas 40, 50 armas de cada um modelo para testar, fazer uma avaliação estatística e falar assim, olha, não, o que representa essa arma é isso aqui. Leonardo, pensa você com 50 armas de um modelo, atirando... Não, é impossível. Cada review do Leonardo demoraria 5 anos para sair. Não, é impossível. É impossível. Não é só que demoraria 5 anos, é impossível, não é viável. Mas estatisticamente seria a única forma de eu poder fazer uma afirmação nesse sentido, sobre uma arma ruim, que ela é de fato ruim. Então, eu me preocupo eticamente em queimar, por exemplo, um equipamento, queimar um fabricante, queimar uma loja por uma experiência ruim que eu tive. Porque a experiência ruim minha não necessariamente significa uma experiência ruim geral. Então, eu tenho por opção o seguinte, se você viu um vídeo meu no meu canal, é porque eu achei aquela arma legal, ela atingiu parâmetros que eu achei mínimos para valer a pena colocar ela publicamente. Então, o que você está vendo ali é as opções que eu considero boas. Eu estou me comunicando dessa maneira. Ah, por que você não publica das armas ruins? Simplesmente porque eu posso ser injusto. Esse é o primeiro ponto. Tá? Eu posso ser injusto. O segundo ponto é que eu não ganho nada falando que algo é ruim. E não é uma informação importante. Porque se você está procurando um equipamento, aí é uma dica para quem está assistindo a gente, tá? Se você está procurando um equipamento, você não tem que olhar o que é ruim para excluir o que é ruim. Você tem que procurar o que é bom, aquilo que se encaixa no seu perfil. Lá no meu canal, você vai encontrar um monte de equipamento que você pode ver se ele se encaixa no seu review. No canal do Charles, você pode encontrar um monte de equipamento, você vai ver se ele se encaixa no seu perfil. Você não precisa excluir os ruins. Você pode simplesmente observar onde estão os bons que se encaixam no seu perfil. Então não é uma informação importante você excluir os ruins. Porque a boa escolha não está na exclusão dos ruins. A boa escolha está em encontrar um equipamento de boa qualidade que se encaixa no seu perfil. Então, se eu publico o que é de boa qualidade, você consegue simplesmente achar aquilo que se encaixa melhor no que você está esperando. Então, são questões que eu me preocupo em termos de responsabilidade. E eu pesquiso muito antes de falar. Ivanildo, para você ter uma noção de como eu me preocupo com isso, é coisa de professor, uma pergunta que me faziam muito era se chumbinho fazia mal, se contaminava jardim, né? E é uma coisa que eu não sabia responder. Falando de verdade, o que a gente sabe são as lendas do tiro, né? Sobre isso. E eu tenho um colega que é engenheiro químico, né, de multinacional, que trabalha exatamente com esse tipo de coisa. Entendeu? Eliminando esse tipo de composto tóxico de certos equipamentos e tal. E eu fui pegar a ajuda dele para responder isso. Eu chamei ele para uma entrevista para ele responder isso para mim, porque eu não sabia. Eu não tinha as informações que eu tinha, era tudo de lenda. Eu não tinha nada, estudado sobre isso. Chamei alguém que entendia.
porque é uma coisa que a gente tem que ter esse comprometimento de sempre estar tentando trazer uma informação correta para as pessoas, até para acabar um pouco com as lendas do tipo. Então é isso, eu sinto que a gente tem esse impacto, essa influência, mas assim, eu procuro me manter fiel aos meus valores e às minhas as minhas práticas como docente. Eu, como professor, nunca respondi para o aluno uma coisa que eu não sabia. E eu continuo fazendo isso no canal. Que isso. Bom que você não pare. Rondon, até onde eu sei, você ainda não tem canal, mas você está sempre dando uma aula para gente, né? Sobre lunetas, sobre aplicação, você é um colecionador. E você, obviamente, sabe que você influencia muito, mas é muito na decisão também, como o Leonardo, Charles, de compra de equipamentos, na vida de todos nós atiradores aqui. Você já tem essa consciência? Como é para você saber que você, às vezes, ou muitas vezes, muda até a decisão de uma pessoa em adquirir algo, porque te ouviu e falou, não, vou ali porque o Rondon falou. Anilda, o meu principal objetivo, quando eu falo de um equipamento, não vou dizer nem de arma, porque eu falo de equipamentos, de acessórios e tudo mais, é poder transmitir para as pessoas a minha experiência. Eu gosto de transmitir a minha experiência que foi positiva, tá? Então, igual o Leonardo falou aí, se eu tive uma experiência negativa, eu vou falar isso praticamente só para os meus amigos, as pessoas mais apegadas e tudo mais. E se eu tive uma experiência positiva, eu exponho isso para o mundo, para as outras pessoas também terem parâmetros para poder escolher. Igual ao Charles, eu também tive a minha primeira arma de pressão, não vou dizer errada, mas não adequada para começar. Eu acredito que tanto o Charles quanto eu, pegamos carabinas muito potentes, até no 4,5, nós deveríamos ter feito isso um pouco depois que a gente já conhecesse como lidar com esse tipo de arma de pressão. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, as experiências que eu me dei mal, eu não quero que as pessoas gastem tempo e dinheiro se dando mal para entender e poder fazer uma escolha correta. Então, eu tento passar para as pessoas isso. Essa semana mesmo que passou aqui, teve um amigo lá do Rio Grande do Sul que queria que eu dissesse para ele, vá lá e tune a sua SAG R1000. Mas eu fui contra o que ele queria, né? Até o Charles gosta muito de falar isso, que as pessoas às vezes querem que nós dizemos para essas pessoas o que elas querem ouvir, e na verdade nós dizemos para ela a verdade, né? Dizemos para essas pessoas a verdade, para que elas tenham informação suficiente para poder fazer as escolhas certas. Ele queria que eu dissesse para ele, vai lá e tune sua SAG R1000. E ficou chateado comigo, porque o que eu disse para ele é o seguinte, tunagem você só vai fazer se aquela arma não está adequada para a sua aplicação. Aí você faz a tunagem para adequar ela. E se não tiver tunagem para adequar ela, venda e compre uma o mais próximo possível do que você quer fazer, da sua aplicação para ela. Então, eu sinto essa responsabilidade de passar uma informação para as pessoas que seja verídica, uma informação que ajude as pessoas a fazerem a escolha certa, não fazer uma escolha errada e persistir mais ainda naquela escolha errada, gastando mais dinheiro, mais tempo, se desgastando emocionalmente com equipamento que pode fazer com que a pessoa desista do nosso esporte do tiro de precisão. Então, esse é o meu principal objetivo quando eu falo de alguma arma de pressão para as pessoas. Eu falo para vocês, as que eu mais gosto, as que mais me dão prazer, e realmente eu gosto muito de fazer propaganda delas. Não só de arma de pressão, de equipamentos também, acessórios. Que bom. Charles, aí a gente não precisa nem falar, né? O quanto você influencia e de vez em quando arruma uma baguncinha, o quanto encrenca. Você não é baguncinha, por favor, não o quanto você muda, altera e faz com que nós, atiradores que acompanham seu canal,
Eu já ouvia antes de começar a atirar, porque o Fabiano, meu esposo, acompanhava, e você vai, como se diz, é como um veneninho ali aplicando em todo mundo, e as pessoas acabam se apaixonando pelo tiro. Tem os reviews que você consegue escolher, ver as carabinas, eu não esqueço o primeiro que eu assisti, e aí segue. O que é isso para você hoje? Ser talvez, não sei se mas um dos maiores influenciadores do tiro de pressão assim que a gente tem. Que você causa uma polêmicazinha, mas você está sempre ali ajudando. Cara, ajuda muito, 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 muito a gente se Ô apaixonar pelo tiro. Ivanilda, para mim é uma grande curtição e um grande privilégio. Na parte da curtição, porque eu me divirto fazendo essas coisas. Se eu não tivesse me divertindo, gente, eu não tava fazendo. Mas você tá nessa. Pô, cara, eu tô esperando estar nessa pelo dinheiro até hoje. Eu, por enquanto, só gasto. Mas eu queria que eu ganhasse como muita gente. Eu acho que eu ganho, mas não ganho, gente. Então, você tem que estar. Você faz alguma coisa por algum motivo. Ou porque você é obrigado, ou porque você ganha dinheiro com aquilo, ou porque você se diverte, você curte. Obrigado eu não sou. Ganhar dinheiro eu não ganho, então é porque eu me divirto, eu curto fazer isso. Eu curto dar eu acho assim, eu nunca gostei muito do politicamente correto, sabe? Do chamado bom mocismo. O Brasil tem essa coisa do bom mocismo, né? Que todo mundo é bom moço, que todo mundo. Não, não é. Na realidade, a gente sabe que não é. É igual empresa. Empresa, somos uma família. Sim, tem quebra-pau, puxado de tapete, assédio moral, tem de tudo. É a mesma coisa no tiro de pressão. Então, eu cheguei num ponto que, como o meu canal, eu não vivo do meu canal, o meu canal, se amanhã acontecer alguma coisa eu ficar sem canal, minha vida é um tiro de pressão, minha vida particular continua a mesma coisa. Então, eu não me sinto, vamos dizer assim, obrigado, restringido para dar minhas opiniões. Então, por isso que eu crio polêmica. E é bom criar umas polêmicas, levantar aí alguns assuntos espinhosos no tiro de pressão. É chato, mas é necessário falar. O Rondon é um que vive me falando, né? O Rondon é aquele. Todo atirador tem lá o atiradorzinho mal e o atiradorzinho bom que fica dando opinião. O Rondon é o atiradorzinho bom. Pô, Charles, pega leve. Pô, Charles, pega leve, não faz isso. Ele e o Jecão. Mas a gente tem que. É necessário, de vez em quando, a gente agitar um pouco as coisas e levantar assuntos que não são dos mais agradáveis. Porque fazem parte. E não adianta a gente esconder isso debaixo do tapete. De vez em quando é preciso limpar o tapete, dar uma aclarada nas coisas, né? E outra coisa que me faz manter o canal é porque, cara, eu atiro com muita carabina diferente. Se eu não tivesse o canal, eu não teria tirado com 1/10 dessas carabinas. Então, graças a Deus, eu cheguei num ponto em que eu não peço mais carabina para review. Eu recebo. As empresas chegam e vão me mandando. Eu só recebo no e-mail nota fiscal de envio para a demonstração. Então, eu consigo testar muita carabina diferente, muita coisa diferente, e é muito legal. Então, eu passo essa experiência para outras pessoas, porque, assim, é muito legal você comprar alguma coisa sabendo a experiência. Tipo assim, pô, Rondon, como é que é tal coisa? Poxa, Leonardo, como é que é tal chumbo? Te dá um norte se aquilo ali vai servir para você ou não. Por exemplo, se eu tivesse, na época que eu comecei no tiro de pressão, a gente só tinha fóruns, né? E era aqueles fóruns que ninguém, tipo assim, quem sabia um pouco mais, não gostava muito de compartilhar, tipo, cara, eu sei, mas eu sou o Gandalf, então eu não dou muita bola para vocês aí, base da cadeia alimentar. Se eu tivesse reviews naquela época, eu não teria comprado a carabina que eu comprei, eu teria comprado uma carabina mais adequada. Então, por exemplo, hoje foi pro ar, hoje a gente está gravando no sábado, foi pro ar um review de uma nova carabina da Artemis.
cara que assistiu esse review, ou assistiu um review do Leonardo, ou ouviu o Rondon falando de uma luneta numa live, esse cara vai falar, esse equipamento possivelmente vai me atender ou não vai me atender. Muito melhor do que ele comprar, descobrir que não é, depois vender, perder uma grana, porque depois que você vai vender o que você já comprou, você dificilmente vai recuperar o que você ganhou, e literalmente pagando para ver que não é para ele. É isso aí. Nossa, que bom, né? Então, teoricamente eu teria acabado, né, esse desafio que você me lançou desse Chumbocast 70, mas sendo mulher, passando pelas diversidades que a gente passa, tanto de discriminação, preconceito no trabalho, muitas vezes na família, na vida social, e assim segue. Aí, hoje, rabisquei o que é uma mulher no tiro para vocês, no esporte para vocês. O que significa? Porque essa semana mesmo eu passei a ouvir, pô, mas ela é mulher. Eu falei, sou mulher. Estou tirando, gosto do tiro, não pretendo deixá-lo. Se algum dia eu só poder ficar com uma carabina, vai ser difícil escolher entre a B12 e a Hunter 440, mas a B12 foi a minha primeira, e eu acho que a primeira a gente jamais esquece, né? E seria ela, mas Leonardo. Depois não, deixa eu começar. Deixa eu começar, Messa. Essa então, começa. Que é para você, mulher? Ainda mais eu que te perturbei tanto, gente. Eu perturbei tanto. Nilton, eu não faço distinção, sinceramente. A distinção que eu faço é da pessoa ser babaca ou não. Se não é babaca, pode ser mulher, homem, azul, roxo, torcedor do Corinthians, pode gostar de sorvete, de graviola. Para mim, não afeta em nada. Pode querer, eu quero atirar usando uma tanga com um chapéu cor-de-rosa e bota de cowboy. Fica à vontade, cara. Então, para mim, não faz diferença de ser mulher. Eu acho legal, cara. Mulheres atiram bem, mulheres são super sérias, deveriam atirar mais. Não sendo babaca, tá valendo. O que eu não tenho paciência, o que eu não suporto é babaca no tiro de pressão. Aí entra a mesma coisa. Babaca pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, pode ser novo, pode ter experiência, pode não ter experiência nenhuma. Então, eu não vejo isso tanto no tiro de pressão quanto no tiro de fogo. Eu trato igual. Então, por exemplo, no tiro é um tipo de tiro que, sinceramente, eu acho que dividir por gênero é para evitar que o homem passe vergonha, porque as mulheres conseguem resultados bem melhores que homens, né, Leonardo? As mulheres elas têm mais facilidade, né? Exatamente. Então, a divisão de gêneros no tiro é para evitar que o homem passe muito carão, entendeu? E mulheres atiram super bem. Por exemplo, a sobrinha do Mané Vinagras, a netinha dele tá atirando, ela tem 13 anos, é a TT. Cara, com 13 anos, eu dei de presente uma carabina para ela, uma B12 da Elite que tinha aqui, que eu fiz review no canal, ela ficou pro canal. Até eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu presenteei a TT com essa carabina. Ela tirou a carabina da caixa e ela pegou, se não me engano, acho que ela pegou o 3º ou 4º lugar, cara. 13 anos de idade com uma carabina que ela nunca tinha tirado. Então, além de mulher, é adolescente. Para mim, cara, atirou junto com todo mundo lá, normal. Mas ela não é babaca. Agora, se é babaca, comigo não tem chance, não. E você, Leonardo? O que é uma mulher no esporte para você, no tiro? Para mim, Ivanildo, é a mesma coisa que qualquer outro esporte. Entendeu? É um espaço que tem que ser preenchido tanto por homens quanto por mulheres. Eu acho que o esporte não é uma coisa que está ligada à gênero, o esporte é uma coisa que está ligada ao ser humano. O ser humano
se volta às atividades físicas desde os primórdios, se volta às atividades esportivas, às competições desde os primórdios, e eu acho que isso não é um espaço restrito ao universo masculino nem ao feminino, eu acho que isso é uma coisa que é natural e inerente ao ser humano como um todo. A gente acaba dividindo o esporte em gêneros para conseguir equilibrar um pouco o jogo, né? Porque tem esportes, obviamente, que o homem se sai melhor, esportes onde as mulheres se saem melhor, por uma questão de biotipo. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo isso como um aspecto de diferenciação ou de isolamento, de cerceamento. Eu acho que, na verdade, é uma questão de dar a possibilidade de que todos possam competir e se divertir e alcançar os seus objetivos esportivos e atléticos. E, para mim, natural. Não tem nada de excepcional. Eu acho que a mulher no tiro é como o homem no tiro. Teria que estar ali, é parte da natureza humana. Você quer competir tanto quanto eu, não quer? Você não quer pontuar? Não quer competir? Não quer tanto quanto eu. Então, para mim, não tem diferença nenhuma. Tá? A gente está no mesmo universo e eu acho que é uma coisa mais humana do que ligada a gênero. Rondon, pelo amor de Deus, não vai me responder. Mulheres no tiro são possíveis romances. Por favor. Né? Ivanilda, meu Deus do céu. Mulher no tiro de pressão é aquele ser humano que tem todos os predicados físicos e mentais para serem os primeiros lugares em todos os campeonatos de tiro de pressão ao redor do mundo. E, infelizmente, temos tão poucas participando. Tem aquela expressão, Deus não dá asas às cobras. O homem gosta muito mais de tiro do que a mulher. Mas a mulher, fisicamente, é muito mais preparada para o tiro do que o homem. Então, o homem pratica mais. Então, as mulheres deveriam estar praticando mais também, para poder ter o espaço delas ali. Tem espaço, você é um exemplo disso. Mas o que eu estou dizendo é que faltam mais mulheres no tiro. Deveriam estar atirando mais. Todos sabem, eu tive muitos casamentos e nenhuma delas era realmente apaixonada pelo tiro, mas as que que tentaram atirar junto comigo se saíam muito bem e infelizmente não seguiram. Então, a mulher no tiro de pressão, para mim, é um ser humano perfeito para o tiro, mas que infelizmente não está se dedicando a isso. Mas eu vou te falar uma coisa, Ivanildo. Dois aspectos, vamos dizer assim, brecam um pouco a participação de mais mulheres no tiro de pressão. As próprias mulheres, porque tem muita mulher que acha que o tiro, seja de pressão, de fogo, não é algo que combina com a feminilidade. Então, ela não acha, tiro não é algo feminino. Isso parte do machismo das próprias mulheres. E segundo, o machismo que existe no meio do tiro. Existe no tiro de pressão e no tiro de fogo, é um meio machista. O cara também pensam da mesma forma, que o tiro não é algo que combine com feminilidade. Então, acontece. Então é isso. Tá aí nosso 70, número 70, número bonito. Agradeço a vocês por me aceitarem aqui no grupo, obviamente, vou agradecer. E por eu fazer parte do esporte. Ivanilda, você ganhou teu lugar de tanto que você encheu o saco. Eu sei. Sou Vocês ariano. não sabem, gente. Um ariano é persistente. Ela é chata, mas não é babaca. Não são a mesma coisa. Não são... E pro episódio que vem, não perca, ó. Peraí, calma. Episódio 71. Só vai responder a Ivanilda. Nós três vamos fazer perguntas para Ivanilda. Meu Deus. Já tá aí o dever de casa. Cada um vai preparar 3 perguntas para Ivanilda. 3 ainda? Meu Deus, você respondeu 9 perguntas. 9. Eu vou até mudar o layout, que a Ivanilda vai ser uma roda viva com a Ivanilda. Meu Deus do céu.
Mas, como se diz, está na chuva para se molhar. Charles, valeu, pessoal. Eu queria perguntar uma coisa pro Charles. O que você tem com o ariano, Charles? Oi? O que você tem com o ariano? Por quê? Nessa tela, quantos tem? Sei lá, não sei o signo de vocês. Os 3 são? 3. Porra, cara, eu não sei, cara. Como é que será que... Deixa eu ver aqui, velho. Ó, vamos perguntar pro Google como é a relação... Que, Rondon? Tirando o Manê, o Charles, o Kiki e o Evandro, todos os outros são arianos. Ó, Escorpião com Áries. A falta de intensidade não será uma característica desse relacionamento. Por isso, o melhor que os dois têm a fazer é aprender a respeitar os limites um do outro. Caso contrário, será conviver em um campo minado. Uma relação explosiva, complexa e carregada de paixão deve ser cuidadosamente trabalhada. Mas isso aqui é a descrição do Rondon com as mulheres do Tinder, pô. Não, mas enfim. Mas a gente respeita, né, cara? A gente formou aqui um timezinho bom aqui no Chumbocast. Então, e a gente respeita a opinião uns dos outros, né? O único aspecto de desrespeito que tem aqui de vez em quando é do Leonardo chegar atrasado para a gravação, que ele põe a desculpa na filha e na esposa, mas na verdade ele que dorme até mais tarde e chega atrasado, mas isso é de menos modo. Então é isso. Valeu, pessoal. Vocês viram que o Leonardo não falou nada, né? Ele ficou caladinho. Não vou discutir, cara. Gente, não percam então, no próximo episódio especial, Investigação Ivanilda. Vamos saber de tudo da Ivanilda. Vamos saber como é que é a relação dela com o tiro, com os atiradores, com o alvo, com as carabinas, com os babacas, com tudo. Não percam. No próximo episódio do Chumbocast. Até mais, gente! Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.